Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para a segunda aula de hidrostática do nosso curso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressão hidrostática e o teorema de Stevin. Vamos começar essa aula com o seguinte problema. Agora que a gente já sabe o que é pressão, a gente já pode aumentar um pouquinho aqui o nível da nossa conversa. Então, vamos para a pergunta. Qual dos dois tem a maior pressão? Vamos lá. Eu tenho aqui um tubarão-martelo e uma enguiazinha. Os dois dentro de um tanque de água, dentro do fundo do mar. Você pode imaginar o que você quiser, né? O tubarão-martelo está assim em pé e tem a cabeçona desse tamanho. Enquanto que a enguiazinha tem uma cabecinha pequenininha desse tamanho aqui. A questão é, em qual dos dois a pressão é maior? Então vamos lá, os dois estão debaixo d'água. Então eu tenho uma coluna de água empurrando eles para baixo, né? Fazendo pressão neles. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma colunona de água aqui, né? Caraca, uma coluna zona aqui de água em cima da cabeça do tubarão-martelo, né? Olha a quantidade de água que chega na cabeça do tubarão-martelo aqui, né? Chega uma quantidade bem grande de água, né? Enquanto que aqui na cabeça da enguiazinha, olha só o que está acontecendo aqui com ela. Olha, tá chegando pouquinha água em cima dela, ó. Uma coluna fininha, fininha. Enquanto o coitado do tubarão tá tomando um monte de água em cima da cabeça, né? Bom, a gente olha para isso e fica meio tentado a dizer então que o tubarão está sofrendo maior pressão, né? Mas será que é mesmo? A gente já sabe, né? A gente viu na última aula que pressão e área são inversamente proporcionais. O tubarão tem a maior área na cabeça dele. Então a área de contato da força que a força da água faz na cabeça dele é maior. E quanto maior a área, menor a pressão. Então talvez o tubarão não esteja sofrendo tanta pressão assim. Enquanto que a enguia tem uma área pequenininha na cabeça dela. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Pera, será então que a enguia está sofrendo maior pressão aqui nesse caso? Vamos descobrir então por meio dos cálculos, né? Vamos lá. A gente já sabe que pressão é força sobre área. Então, vamos lá. Pressão é igual a força sobre área. Então, vamos calcular aqui a pressão que é feita na cabeça do tubarão-martelo, pode ser? Então, vamos lá. Pressão aqui vai ser igual a força que está em cima da cabeça dele, empurrando ele para baixo, dividido pela área. Mas qual que é essa força que está em cima da cabeça dele, empurrando ele para baixo? É justamente o peso da água, beleza? Então, para não confundir com pressão, eu vou escrever aqui, ó, Fp de força-peso, tá? Força-peso da água dividido aqui pela área da cabeça desse tubarão, beleza? Só que acontece, como que eu calculo o peso? Como que eu calculo a força-peso? Vou escrever aqui no cantinho, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Ah, tá. Vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos trocar Fp por mg. Eu vou ter aqui que a pressão, vou escrever aqui pressão 1 para mostrar que a gente está falando do tubarão-martelo. A pressão 1 é igual a massa de água 1 vezes a gravidade, dividido pela área da cabeça desse tubarão, né? Então vamos lá, vou colocar aqui também a área 1 e a área 1. Só que o que acontece? A gente não sabe quanto que é a massa de água que está em cima da cabeça dele, né? Sabe? Como que eu posso achar a massa, sendo que eu não sei, eu não consigo medir ela, não consigo pesar ela? Bom, eu sei que a densidade que eu chamo de ρ, ela é massa sobre o volume, né? Se eu passo o volume multiplicando, então eu vou encontrar que a massa ela é igual a densidade vezes o volume. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ter aqui que a pressão no tubarão-martelo é igual a densidade da água vezes o volume da coluna de água, que eu vou chamar de V1, vezes G. Isso tudo dividido por A1, que é a área da cabeça do tubarão, né? Mas vamos lá, gente. Como que eu calculo um volume, né? Digamos que eu quero calcular aqui, então, o volume de um cilindro, né? Vamos pegar aqui o volume de um cilindro. Se eu pego aqui um cilindro
Isso aí vocês podem já ter visto aí, né? Devem ter visto já na aula de matemática como que se calcula aí um volume de um cilindro. A gente só vai relembrar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um cilindro, né? Por exemplo, digamos que a coluna de água seja em formato de cilindro, que tem em cima dele. Eu sei então que o volume desse sólido é a área da base dele, vezes a sua altura, né? Que no caso vai ser a altura da coluna de água. Então, a gente sabe que o volume é igual à área da base vezes a altura, não é? Beleza. E qual que é a base desse cilindrão aqui, então? A base desse cilindrão é justa a área da base desse cilindrão, no caso, né? É justamente a área da cabeça do tubarão-martelo, cara. Ah, então a área da base é a cabeça do tubarão-martelo. Beleza. E a altura é a coluna de água aqui em cima do tubarão-martelo, né? Aqui eu escrevi um B, mas era para escrever um H, né? Um H de altura, bem aqui. Então tá. Olha só então o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou pegar e eu vou trocar o volume por área vezes a altura da coluna de líquido, né? Vezes G. E isso tudo aqui dividido por A1, que é a área da cabeça do tubarão. Pera, mas a área da cabeça do tubarão está embaixo e está em cima, né? Ah, então se eu tenho o mesmo número embaixo e em cima, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, eu posso simplificar. Então eu acabo tendo aqui que a minha pressão na cabeça do tubarão-martelo é de ρ vezes G vezes H. Sendo G o valor da gravidade e H a altura da coluna de líquido, né? Então vamos lá. E se eu fizesse a mesma coisa aqui para essa enguiazinha? E se eu fizesse a mesma coisa para ela? O que vai acontecer? Novamente, P2 vai ser igual a força número 2 dividido pela área número 2. Então vamos lá. Novamente, eu vou ter mg em cima dela. Eu vou ter o mg dividido pela área da cabeça dessa enguiazinha, né? Novamente, aqui a massa vai ser a densidade vezes o volume. E novamente, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Então, eu vou ter aqui ó, a área da base vezes a altura do líquido que está em cima dele, vezes G dividido por A2. E novamente, posso cortar A2 com A2. E isso, então, vai me dar uma pressão que vale ρ G H. Sendo que ρ é a densidade do líquido, G a aceleração da gravidade e H a profundidade do líquido. Ué, mas peraí, o que é isso? Deu a mesma coisa? Tipo, deu ρ, G e H? Essa densidade é a mesma? É a mesma. É a mesma nos dois. Por que é a mesma nos dois? Porque os dois estão debaixo de água, da mesma água, né? E G? G também, gravidade é igual para todo mundo. E H? Olha só isso, cara. Os dois estão na mesma altura aqui, né? Eles estão também, que eu posso dizer, estão na mesma profundidade. Então a cabeça dos dois está à mesma profundidade aqui do tanque. Então, o que eu posso dizer? Posso dizer então que o H deles também é igual. Caraca, isso quer dizer então que a pressão na cabeça do tubarão-martelo é igual à pressão na cabeça da enguia? É exatamente isso, pessoal. A resposta é que as duas pressões são iguais. E foi isso que um cara chamado Steven conseguiu concluir com os estudos dele sobre hidrostática. Ele percebeu que a pressão hidrostática, ou seja, quando você está embaixo d'água, a pressão que você sofre só depende da sua profundidade. Não depende de mais nada, né? Fora a densidade do líquido e também a gravidade, né? Mas coisa como área, como força, não vai mais importar aqui não, beleza? Ele depende da altura. Se dois objetos estão embaixo do mesmo líquido, a mesma altura, eles vão sofrer a mesma pressão. Mas se um tiver um pouquinho mais embaixo do que o outro, o cara que está mais embaixo vai sofrer mais pressão, porque tem mais coluna de água em cima dele. Beleza? Então,
esse aqui, esse aqui é o teorema de Stevin, beleza, pessoal? Pressão hidrostática é igual a um P0 mais ρgH, né? O que seria esse P0? Esse P0 seria uma pressão inicial. Então, aqui no nosso caso, a pressão inicial seria a pressão atmosférica empurrando aqui, ó, essa água aqui para baixo. Então, a pressão verdadeira que cada um deles está sofrendo é igual à pressão atmosférica, né, que tem o ar inteiro, e mais a pressão que a água faz, beleza? Só que como aqui os dois estavam sofrendo a mesma pressão atmosférica, né? Então, eu não precisei usar eles aqui nas minhas contas, né? Porque ele iria sumir. Eu não ia precisar da pressão atmosférica para saber qual dos dois sofria mais pressão. Então, o que acontece aqui, gente? Esse aqui é o teorema de Stevin. Como tá sendo mostrado aqui na imagem, né? A gente pode perceber que o ponto A, que está mais fundo no líquido, tem maior altura ali de coluna de líquido em cima dele, então ele vai sofrer maior pressão. Belezinha? Então, vamos lá. Outra situação que a gente tem que parar para pensar aqui, então, é se eu tiver um tubo, né, aberto, ou uma garrafa, que eu tenho os furinhos do lado dele, né? Se eu faço esses furinhos, olha só o que acontece. Eu vou ter diferença na forma que o meu líquido vai sair aqui, ó, de cada um dos furinhos. Quanto mais para baixo eu tiver, mais longe essa água aqui vai, né? Mais longe e mais rápido. Poxa, isso é claro que faz sentido, né? Porque se o furinho que está mais embaixo tem mais líquido em cima dele, então ele vai sofrer mais pressão. Eu vou ter mais líquido empurrando nesse buraquinho aí de baixo, né? Vou ter mais pressão, então ele vai sair, ó, mais apertado, vai sair mais forte e vai mais longe, né? Porque eu estou apertando muito mais, ele está muito mais pressionado. Enquanto que o buraquinho aqui de cima vai sair com uma velocidade bem baixa e já vai cair bem aqui, né? Porque está com pouca pressão empurrando ele para fora, né? Beleza? Então o que acontece? Por causa disso, vai rolar essa dinâmica entre a profundidade dos furos e o alcance que eles têm e a velocidade com que saem de cada um desses furos. Beleza? Além disso, a gente tem uma outra situação aqui que a gente pode perceber. Imagina então que eu peguei esses tubos que eu chamo de tubos comunicantes, que estão aí na imagem, beleza? E enchi de um mesmo líquido, tá? Vamos supor que isso aí é água. Sei que tá meio verde, né? Uma água meio suja, assim, sei lá, talvez com um pouco de corante, mas vamos fingir que isso aqui é água. E eu coloco a água, ela vai se espalhar na mesma altura. Ela vai indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, até que ela fique todas no mesmo nível. Por que isso acontece? Observa que os tubos estão abertos. Os tubos estão abertos e estão sofrendo então da mesma pressão atmosférica, por exemplo. Então eu tenho uma pressão atmosférica aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Ou seja, o tanto que eu empurro de um lado, eu empurro do outro lado, que empurra também do outro lado, então eles entram em equilíbrio e ficam parados. Então vamos lá, galera. O que aconteceria se eu tivesse uma diferença de pressão, né? Se eu tivesse mais pressão aqui do que aqui, ué, então esse líquido ia estar em movimento, né? Se a pressão aqui fosse maior, ele ia estar empurrando para cá e esse líquido ia estar subindo aqui, né? Então enquanto eu estou colocando esse líquido dentro desse tubo, a água está indo para um lado e para o outro, ela ainda não está em equilíbrio. Ela está indo para um lado e para o outro até que as pressões vão se igualando de pouquinho em pouquinho, né? E até que se igualam completamente e ficam estáticas, pessoal. E é justamente o estudo desses fluidos que estão estáticos, que estão parados, que a gente chama de hidrostática. E a hidrostática inteira está bem baseada, tá ali, ó, com o seu alicerce no teorema de Stevin. E é por isso que é muito importante a gente entender como que funciona essa pressão hidrostática. Belezinha? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Qualquer dúvida, não deixem de colocar nos comentários, beleza? A gente vai estar aí sempre tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.